Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre uma mulher que dedicou sua vida à causa. O nome dela é Olga Gutmann-Benário. Ela nasceu em 12 de fevereiro de 1908 em Munique, na Alemanha. Sua família era de descendência judia. Seu pai, um advogado, Léo Benário, e sua mãe, Eugenie Gutmann-Benário. Desde cedo, Olga costumava participar de grupos que tentavam, de alguma forma, lutar contra as desigualdades sociais. Com apenas 16 anos, ela decide deixar sua casa e seguir o namorado Otto Braun, que também era professor e dirigente do KPD, que era um partido comunista da Alemanha. Então, desde essa época, ela realmente se integra à causa e participa de várias lutas da juventude trabalhadora no Distrito Vermelho de Neukölln, em Berlim. Nesse contexto que ela viveu, estava acontecendo a queda da monarquia e a instauração da República de Weimar. Para a direita, essa república ela significava uma traição ao Tratado de Versalhes, enquanto que para a esquerda era uma forma de estar esmagando politicamente aquele grupo. Então, tanto um lado como o outro não era a favor daquele governo, resultando em várias lutas armadas. Olga termina ascendendo rapidamente dentro do movimento depois dos conflitos da rua contra as milícias de direita no bairro de Kreuzberg. É justamente numa dessas lutas que ela e Braun terminam sendo presos e eles terminam sendo acusados de traição à pátria. Olga ela termina ficando presa entre outubro e dezembro de 1926 e é solta, enquanto que Braun não, ele continua preso. Então ela e os seus colegas terminam organizando uma invasão à prisão de Moabit e conseguem libertar, mas eles terminam sendo procurados pela nação e fogem para a União Soviética. Em Moscou, Olga termina aprofundando mais ainda os seus estudos no marxismo e tendo treinamento militar. E ela também adota um codinome chamado Olga Sinek. Em 1931, Olga e Braun terminam se separando. Em 1934, Olga recebe uma missão do partido para que ela tivesse que garantir a segurança de Luiz Carlos Prestes. Ele, um político comunista e também com formação militar, e ela e Prestes embarcam em um navio rumo ao Brasil como se fosse um casal em lua de mel e de forma clandestina, com identidades falsas. Ele como um espanhol, Pedro Fernandes, e ela como uma estudante russa, Olga Sinek. Então, durante 3 meses, eles terminam indo para vários locais, até chegar ao Brasil, no Rio de Janeiro, em abril de 1935. Eles passam a organizar esse movimento e em novembro de 1935 acontece um levante em 3 cidades, no Rio de Janeiro, em Recife e Natal. Esse movimento fracassa e as outras forças que teriam prometido o levante não acontece, e o seu grupo que participava, eles terminam delatando o local onde eles estão. Eles ainda vivem de forma clandestina em alguns locais, até que em março de 1936, Olga e Prestes terminam sendo presos. É nessa cadeia de mulheres e que Olga descobre que está grávida de Luiz Carlos Prestes. Ela termina sendo deportada para a Alemanha. Ela é levada pelo navio La Corunha, sem escalas, até a Alemanha e é recebida pela Gestapo. Ela termina ficando numa prisão da Gestapo, a Barnstrasse, onde ela passa os meses de gravidez e termina dando à luz a Anita Leocádia e fica com ela durante 14 meses, que seria o período de amamentação. Depois disso, ela entrega a filha para a Dona Leocádia, que é a mãe de Luiz Carlos Prestes, e para a tia, Lígia. Depois de uma campanha intensa que elas fizeram para conseguir que a guarda ficasse com ela. Então, depois que a filha é entregue, algum tempo depois ela é transferida para um campo de concentração em 1938 para Lichtenberg. Depois, em 1939, ela é transferida novamente para Ravensbrück e, por fim, ela é transferida para Bernburg, que é o último campo de concentração onde ela fica,
Durante esse tempo, ela sempre desenvolveu atividades de solidariedade e de resistência. Ela nunca entregava os seus companheiros, então por causa disso ela terminava recebendo vários castigos severos, passou fome, frio. Então assim, sofreu bastante durante todo esse período. Mesmo assim ela se manteve com esperança de que conseguisse chegar até o final. Mas em 23 de abril de 1942, Olga morre numa câmara de gás junto com mais 199 pessoas, entre elas algumas pessoas, algumas conhecidas, que participaram da luta com ela. Então sua história terminou sendo eternizada em livros e filmes, como por exemplo, em 2004 foi lançado um filme dirigido por Jaime Bom Jardim, com a interpretação de Camila Morgado e Caco Ciocli nos papéis principais, e é um dos filmes mais emocionantes que podemos ver sobre a história de Olga. Em pesquisa também eu encontrei em Kananga do Japão, em 1989, uma novela em que também fala sobre um pouco a passagem de Olga Luiz Carlos Prestes durante a novela. E existem algumas publicações de biografias e histórias da vida deles. Por exemplo, tem uma biografia de 1985 de Fernando Moraes, que foi justamente dessa biografia que foi inspirada o filme Olga, como também uma biografia da própria filha de Anita Leocádia, que ela escreveu. Esse livro foi publicado em 2017 e novamente tem um outro livro que, além de falar sobre Olga e Carlos Prestes, também fala sobre a própria vida, as memórias de Anita, que é Viver é Tomar Partido, um dos livros mais emocionantes e que realmente conta toda a trajetória de vida deles, do que eles tiveram que passar, os obstáculos, e realmente vale a pena ler esse livro. Então, além disso, tem muitas outras informações e eu tenho a intenção de trazer um vídeo também falando um pouco sobre Anita Leocádia em breve. E vocês já tinham ouvido falar um pouco sobre Olga? Já tinha lido em livros de história? Já tinha assistido o filme? Deixe nos comentários algumas curiosidades também que eu deixei passar, que não estão aqui nesse vídeo, que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Vou ficando por aqui e até breve. Tchau!